podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Olá, bem-vindos ao Santos no Ar, um podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor e também servir de inspiração para quem tem o sonho de empreender. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista. Hoje eu vou conversar com dois engenheiros, Roberto Barroso Filho, que é da ENGE Plus, construtora e incorporadora, e o Antônio Carlos Gonçalves, diretor-presidente da CET. Isso. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Vocês são engenheiros, né? Os dois fizeram faculdade de engenharia civil e foram para ramos bem diferentes, né? Bem-sucedidos e ramos bem diferentes. Roberto, como é que foi a sua trajetória aí no meio corporativo? Você já trabalhou em outras empresas antes da ENGE Plus, né? Antes de ter a sua própria empresa. Estou formado há quase 40 anos. Bom, primeiro quero agradecer o convite, né, Cláudia, pela oportunidade de estar aqui no seu programa. E dizer que estou formado quase há 40 anos. Eu comecei como funcionário de algumas empresas, né? E sempre assim com muita dedicação. Trabalhei na área de Cubatão, que era o meu sonho trabalhar, não sei porque todo engenheiro tem um sonho, né? Um vai fazer estrada, outro prédio. E o meu sonho era trabalhar na área industrial, não sei porquê. Eu tinha esse sonho, eu comecei na área industrial, durante 4 anos eu trabalhei nessa área aí, na área de Cubatão. E depois eu montei minha empresa e graças a Deus aí 37 anos, muito sucesso aqui na nossa cidade. E você, Antônio Carlos, também teve outros trabalhos em empresas também, né? Tive. Eu comecei como engenheiro civil de obra, né? Tocando obras, toquei muita obra em São Caetano, São Bernardo, Mogi das Cruzes. Aí vim trabalhar no Guarujá e jamais imaginei entrar no setor público. Era uma coisa totalmente fora da minha projeção de vida. Mas houve um convite do Beto Mansur em 96, na eleição dele, e ali eu virei secretário de obras. E aí tem algumas histórias pitorescas da época de Secretaria de Obras. Porque foi vice-prefeito também, né? Fui vice-prefeito na época do Papa e atualmente estou na CET. E como é que foi? Você já está em algumas gestões aí na CET e você se adaptou bem, né, nesse cargo, embora seja uma função bem complexa, né? Olha, CET, antes de iniciar o podcast, a gente estava conversando informalmente, a CET, ela está no dia a dia de todo mundo e a reclamação de quase todo mundo, né? Mas o que a gente percebe é que muitas pessoas não se apercebem que o trânsito adequado depende muito do comportamento de cada um. É uma questão de educação, educação, né? Basicamente educação. Claro que a gente tem nossas fragilidades, a gente tem algumas coisas para corrigir, mas o grande problema no trânsito está na educação, no celular, que antigamente a gente reclamava porque o cara falava, agora o cara digita. Quer dizer, leva mais tempo. Sim. Você pega o motociclista falando no celular o tempo inteiro. Verdade, você pega ciclista na contramão o tempo inteiro. Enfim, você pega pessoas atravessando fora de faixa de segurança. Quer dizer, aquela previsibilidade de trânsito que você vê nos países mais desenvolvidos. Interessante que o brasileiro, quando viaja para o exterior, ele faz exatamente o que aquele povo costuma fazer. Mas quando ele volta para o Brasil, ele esquece. E aí ele comete as infrações que nem sempre são adequadas. Né? E é muito difícil você mudar o comportamento da pessoa. É uma questão de educação, que a gente falou aqui, e o comportamento que a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Sabe. Mas a mudança de comportamento é muito complexa. Minha filha está quase para tirar a carta e eu vou avisando, olha, tá vendo? Não abre a porta que pode vir uma moto. A gente tem que ir avisando as coisas porque acho que a criança aprende mais fácil. Eu acredito mais na formação do que na mudança do adulto. Sim. Apesar que a mudança do adulto você tem que insistir, né? Até que haja um momento que ele tenha uma mudança de comportamento. Você pega em Santos, tem aquele projeto Faixa Viva, que inclusive nós vamos fazer uma parceria com o Rotary agora, porque é um projeto que já está há mais de 13 anos na cidade e só tem 4 lugares que ele pega. Na travessia do Parque Balneário com a Costa, do Pátio Poranga com a Costa. Pátio Poranga, então todo dia passar, inclusive quando eu paro, eu fico preocupado, eu digo pisca-alerta para dizer que eu estou parando, porque se não passa um carro, meu carro tem o vidro filmado, passa um outro carro, pode atropelar as pessoas que estão ali, né? Acho que a falta de educação, que nem o Antônio Carlos falou, é um grande problema. As pessoas chamam Uber e táxi, enquanto estão terminando o café da manhã, antes de pegar o elevador, e fica num... E Uber para em qualquer canto. Então é isso mesmo, tem toda difícil. Razão. Aí você ainda tem na Ana Costa com a Coelho Moreira e na Floriano Peixoto com o Shopping Miramar. Essas 4 faixas vivas, elas pegaram. Agora, por que não as outras? Sim. E no Brasil você tem exemplos que já pegaram. Florianópolis pegou, Campos do Jordão pega, Brasília já pegou, Gramado já pegou. Você põe o pé na faixa, o cidadão para o carro.
Por que a gente não traz isso para Santos? Então, acho que são desafios que eu jamais imaginei estar participando, até porque a minha formação, como você falou, é engenharia civil, mas eu tive que me adequar por uma razão profissional e não me arrependo. Acho extremamente estimulante o setor público. Sim, e essa parte aí de trânsito, você vai se aperfeiçoando e acho que é bom você ir por vários anos, porque cada vez você vai melhorando mais, né? Você vai aprendendo com as críticas e você vai aprendendo com as sugestões. Porque se você tiver a cabeça fechada imaginando que você sabe tudo, você não vai acertar nunca. Então, eu acho que é importantíssimo você ouvir as opiniões e depurar o que realmente vale a pena e o que não vale a pena. Essa era uma das minhas perguntas. Roberto, você tem uma empresa familiar, né, que tem o seu pai, os seus filhos. Quais as vantagens e desvantagens de trabalhar com a família? Bom, as vantagens, né, é que a gente trabalha, logicamente, com um objetivo unido, né? Uma questão até da sequência, né? Os meus filhos, por exemplo, hoje o que me motiva a estar na empresa, a empresa começou comigo, com meu pai, né? O que me motiva hoje a estar trabalhando, eu tenho um legado para deixar, ter a empresa mesmo, para os meus filhos cuidarem no futuro. O lado positivo é esse, a gente trabalha unido, né? Tem menos burocracia, né? Mais fácil de aprovar as coisas, porque... Não, e tem mais liberdade, mas ao mesmo tempo a gente tem mais liberdade. Onde tem mais liberdade, tem que tomar muito cuidado, né? Para que essa liberdade não ultrapasse um limite de, vamos dizer, de respeito, né? E outro problema também, um lado negativo, é que as reuniões, os almoços de domingo, então acabam virando também... Profissionais, uma reunião de trabalho. Mas não só com a minha empresa, como outras empresas também. Mas é muito bom que a gente tenha essa liberdade, a gente trabalha com foco, com objetivo, com a continuidade, que eu acho mais importante, e com o patrimônio da família, né? Então eu acho bem interessante isso. Nós temos 3 gerações trabalhando também, né? Tem um choque de gerações, né? Os jovens aí cheios de vontade, com uma tecnologia aí na cabeça, com ideias, querendo fazer a empresa crescer. Meu pai com quase 90 anos, mais sossegado, cuidado, com mais medo, mais receio, né? Meu pai trabalha quase todos os dias na empresa. E eu fico no meio ali, não, né, seguindo o que meus filhos, os sonhos dos meus filhos, e nem seguindo o que meu pai, o cuidado do meu pai na empresa. Mas é muito bom, no fim, muito bom. Já estamos há 37 anos com a empresa, os meus filhos já estão há 15, 16 com a gente. Então, bem legal. Eu acho que é um privilégio, né? Se parar para pensar. Porque o pai do Roberto, ele é um engenheiro extremamente respeitado. Sim. Né? Eu conheci o pai dele antes de conhecê-lo. Na verdade, eu conheci jogando bola no clube, no Internacional. Né? E... Eu só tinha 18 anos, hoje eu tenho 63. Então, faz mas algum só tempo. 45 anos só. Então, essa herança moral que a família traz, o nome do pai passando para ele, você, para os filhos. Outro dia ele foi homenageado na Associação de Engenheiros. Uma indicação sua, inclusive. Por sinal, agradeço a indicação. Não, mas é mais que justa. E ali eu falei exatamente isso. É um privilégio você ter uma profissão que seu pai teve e seu filho tem. Né? É um privilégio, pouquíssimas pessoas têm essa condição. E poder ter um negócio juntos. Porque você pegou a experiência e o conceito de moralidade do seu pai, com a experiência dele, e levou para o teu filho. Quer dizer, missão mais do que cumprida. Né? Sim, e hoje em dia esse mix de gerações é o que as empresas buscam, né? A expertise do mais velho com a tecnologia do mais novo, a inovação, né? Então, realmente, muitas empresas buscam isso, né? E ele falou que o pai dele está em 90 anos, mas eu acho que essa faixa de idade, ela se alongou, né? O cidadão de 90 anos hoje é completamente diferente do cidadão de 90 anos há 20 anos atrás. Né? Totalmente. É completamente diferente. Ele não tem 90, ele tem 89. Quase 90. Então, mas está beirando. Tá. E é um privilégio ele estar junto vendo a evolução da empresa. Não, ele trabalha, viu, Cláudio? Ele trabalha todos os dias, ele vai trabalhar. Me passa um cara muito calmo. Com certeza. É um cara, por exemplo, não sai uma correspondência, um e-mail que ele não olhe para ver se tem erro de português, se está tudo certo. Todos os contratos ele analisa, as propostas, ele arquiva os contratos todos, vê se está tudo certo. É bem interessante, ele tem um trabalho importante. Outra coisa, é o nosso espelho, né? É que nem você falou, né? Porque meu pai, ele é um cara super honrado, que passou todos os conceitos de honestidade, de conduta. Então, a gente aprende todos os dias com ele. Antônio Carlos, o trânsito de Santos é desafiador? Porque eu vejo que, assim, Santos, olhando de fora, não entendo nada disso, mas a gente vê que Santos é uma cidade antiga, mas as ruas são muito estreitas. Tem algumas
o trânsito às vezes não flui. Por exemplo, eu venho às vezes pela Mato Grosso. Aí você vai virar ali pra praia, parece que você tem que virar para lá, né? Tem um negócio inclina para o lado direito. Tem algumas ruas que são difíceis de você andar de uma forma fluida, né? Os canais, por exemplo, vocês não querem falar, os canais, por exemplo, quando para um ônibus ali, fica difícil. Por isso que eu acho que foi feito há uns 4, 5 anos atrás foi tirar o estacionamento. O estacionamento dos lados, porque ficou difícil o acesso. Quanto tem uma largura de umas 7 metros? Quanto tem uma... O canal, ele tem algo em torno de 7,40 metros. Olha, tá bem. Olha. A Conselheiro Nébias, ela tem 7,30 metros. Você tem 60% das ruas de Santos com menos de 6 metros de largura. Olha, muito 60%. Estreito. Isso que você fala do arruamento em Santos, a urbanização de Santos, ela é antiga. Então você tem vias que elas são arteriais. Arteriais são vias que têm uma demanda muito grande de trânsito e levam de um bairro a outro, por exemplo. E elas não têm continuidade. A Mato Grosso é uma. A Mato Grosso sai do canal da Conselheiro Neves, chega no canal 3. Aí tem aquela... Tem uma árvore. Isso. E para você fazer a tua curva à esquerda, você não faz 90 graus. Você vem meio que para a direita. É isso mesmo, é isso que eu queria dizer. E a hora que você faz o teu giro, gira um carro de cada vez. Isso. Então você tem alguma... Por exemplo, a Goiás. A Goiás vem um binário tremendo, que vem lá da Estácio de Sá, Estácio Corrêa, quer dizer... E ela chega na Costa Morre de Topo. Ela não tem uma continuidade. E isso dá um problema muito grande no trânsito, porque às vezes as pessoas comentam, Santos é uma cidade cheia de semáforo. 10% dos cruzamentos de Santos são semaforizados. Ocorre que esses 10% eles estão concentrados. Você pega, por exemplo, uma Praça Independência. Qualquer lugar do mundo ali seria uma grande rotatória. Você pega o Arco do Triunfo em Paris, a grande rotatória, e não tem um semáforo sequer. Na Praça Independência... Mas ainda bem que não é uma rotatória, porque o santista não respeita a rotatória. Ali tem 10 semáforos. Ainda bem que não é rotatória, porque se fosse, a educação do brasileiro e do santista seria uma loucura. Mas né? Você vê que a gente fica privado de mobilidade por causa da educação. Você sabe por que existem as estações do VLT? Para poder validar a bilhetagem no transporte. No Rio de Janeiro, o VLT, a bilhetagem é dentro. Então, você compra o teu bilhete, você valida no validador. Aqui, não. A opção foi fazer, pela MTU, fazer fora. Então, você confina o passageiro dentro do espaço. A partir dali, ele valida quando ele entra. E ali só entra no veículo quem pagou. Qualquer lugar do mundo é um ponto de ônibus. Você não precisa ter a estação, é um ponto de ônibus. Você entrou, valida o teu bilhete e pronto. Então, a gente sofre muito no Brasil pela falta de educação. E tá sincronizado o semáforo com o VLT? Agora está. Teve um período que não estava. A etapa 1 do VLT, ela vem do lado de Santos, ela vem lá da Gruta, lá do Orquidário, até a Senador Dantas. Então, a Francisco Glicério inteira e parte da Afonso Pena não tinha sincronismo semafórico com o restante da cidade, porque eram tecnologias diferentes, eram empresas diferentes. Houve um acordo com a MTU pagou a empresa que fez o serviço e hoje eles estão sincronizados com os semáforos da cidade. Mas mesmo assim tem gargalos. Você pega o cruzamento da Francisco Glicério, Canal 3, é horrível aquele cruzamento. Sentido praia-centro. O sentido centro-praia, que você tem a Senador Feijó, com o Francisco Glicério, depois Canal 3, ali o sincronismo resolve. O outro não, porque o outro você tem movimentos. Movimentos são direções diferentes, né? Você tem movimentos dos mais variáveis possíveis, então você tem uma dificuldade maior naquele local. E às vezes, por exemplo, tem aquela rua ali da Unimes, não sei se é Barão de Paranapiacaba, não sei. Ali, por exemplo, claro que tem que dar prioridade para Conselheiro, mas você tem a universidade ali. Então tem uma hora, eu tô vivendo isso agora. Tem a escola americana, tem a universidade. Então tem uma hora que ali você fica parado horas porque é hora da mãe levar e buscar o filho. A gente trabalha com... Tô vendo que é teu caminho lá. É o meu caminho. Eu não tenho o que fazer ali. Tô fazendo jornalismo em casa própria. Não tem onde fugir ali, tem? Não tem muito pelo seguinte, o fluxo da Barão, quando a gente fala fluxo, a gente fala volume de veículos. O volume de veículos da Barão é infinitamente menor que o da Afonso Pena e da Francisco Glicério. Só que eles estão a uma quadra de distância. Então, para você privilegiar a Barão, não adianta eu privilegiar a Barão, o cara virar e parar na Conselheiro com o Afonso Pena. Verdade. Ele tem que dar uma continuidade, né? A logística é desafiadora mesmo, em qualquer lugar. Sem dúvida. E também tem a questão de educação, que tudo... É educação, né? Tudo, até desde uma fila de um hospital, prioridade, né? É aquela vantagem, né? Que às vezes a pessoa quer levar e não percebe que está prejudicando os outros. Sim, e a mudança de hábito. Parar em fila dupla. Nós vamos lançar agora esse ano um projeto que
as crianças, como eu te falei, eu acredito na formação. Então, crianças de 7 a 10 anos, elas vão ter tipo de um talonário, elas vão ser orientadas na CT para acompanharem os pais quando levam na escola. Olha que Então, por legal. exemplo, o pai parou na fila dupla, a criança vai lá e faz o xizinho. Falou tá no errado. celular, Falou no celular, tá errado. Mas é uma forma de existir uma integração da família para que todos percebam que são necessários. Porque o pai que às vezes está fazendo uma infração, ele pode não perceber, mas ele está dando exemplo para a criança. E a criança, quando crescer, vai fazer igual a ele. Sim. Então, precisa ter esse tipo de integração, esse tipo de exemplo. A gente se preocupa tanto com os filhos, né, de dar exemplos. O próprio Roberto falou agora, exemplo que ele teve do pai, que ele deixa para os filhos, exemplo mental, moral. E o comportamental, ele tem que ser deixado também. Sim. Porque senão não adianta. A gente continua conflitando com interesses individuais e não chega a lugar algum. Com certeza. Roberto, 40 prédios já em G Plus aqui em Santos. E você está com quantas obras agora? 4? 4, 3 pela NG Plus e 1 pela NG Life. A NG Life é um braço da NG Plus, uma outra empresa, né, que é também familiar. Exatamente. A NG Life foi uma ideia do meu filho de fazer uma empresa para trabalhar para as pessoas mais carentes, né? Entrar no projeto Minha Casa Minha Vida, para atender justamente a demanda e a reclamação. O sonho da casa própria, né? A demanda e a reclamação das pessoas que estavam dizendo que estavam sendo expulsas de Santos por não conseguir comprar os imóveis aqui, por não conseguir absorver o valor dos aluguéis. Então, nós resolvemos criar esse braço da NG Plus para atender justamente essa demanda e está indo muito bem. Por incrível que pareça, está indo muito bem. O primeiro prédio grande da NG Life, que a NG Life já tem 2 obras menores em São Vicente, Cubatão. Primeiro prédio grande, 200 apartamentos, com mais de 85% vendido, ainda está no meio da obra. E o futuro lançamento na linha do VLT, que eu estava conversando com o Antônio Carlos, vai ser um sucesso, vai ser o primeiro Minha Casa Minha Vida, o primeiro prédio Minha Casa Minha Vida, numa área, vamos dizer assim, quase que nobre, né, do lado das universidades, e na linha do VLT mesmo, né? Então vai ser um sucesso, muita gente reservando, né, assim, de boca, né, não posso ainda assumir nada, mas eu acho que vai ser um sucesso e eu acho interessante a gente atender esse público que mais precisa para incluir ele na nossa cidade, para que eles não tenham que ir para as cidades vizinhas. Porque né? o local de emprego continua sendo aqui. O polo de emprego é Santos ainda. A gente percebe isso no transporte. O deslocamento dos ônibus intermunicipais, ele é muito superior ao municipal. Circulam nos ônibus intermunicipais 60 mil passageiros dia. Nos municipais, 30 mil. Eu acho Então você percebe que o cara vem trabalhar aqui, mas mora fora. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Esse projeto que você está falando, do Minha Casa Minha Vida, a renda familiar para comprar, tem financiamento? Eu acho que não pode passar de 8 salários mínimos. 8 salários. Então é uma faixa de salário aí de... O máximo. Daria Máximo quase 9 mil R$8.000. reais. Exatamente. É esse público que está morando fora de Santos. Exatamente. E outra tem coisa, emprego aqui. eu acho, por exemplo, São Vicente, a gente fala no VLT, eu acho que a salvação de São Vicente é quando o VLT conseguir atingir A área continental. a área continental. Por quê? Sabe que mais da metade dos funcionários da NG Plus e da NG Life moram em São Vicente? Mais da metade. Eu imagino, sabe por quê? Sabe qual é o volume de bicicletas na divisa Santos com Guarujá? 2.000 bicicletas hora. Nossa Senhora! Olha só. E na divisa Santos com São Vicente da Nossa Senhora de Fátima, mais 2.000 bicicletas hora. Da balsa Santos Guarujá, 2.000 bicicletas hora. Como é que vocês fazem para tem que ter um trabalho para integrar tudo isso, né? Bicicleta com trânsito, com... Tem. A gente, antigamente, a gente fazia contagem manualmente, que nem garçom de buffet, ficava na porta assim, apertando o negocinho. Hoje em dia não, você tem câmeras, né? E essas câmeras, elas fazem a contagem automaticamente. E elas te dão o resultado ao final do dia. E isso que eu estou te falando sempre é uma média, né? Às vezes é um pouco mais, um pouco menos. Mas o volume de veículos que chegam em Santos diariamente mostram que as cidades vizinhas, elas são dormitórios, porque a grande concentração de postos de trabalho está em Santos. As cidades vizinhas, elas, claro que é importante que elas cresçam, que elas tenham vida própria, é interessante para a região, mas elas hoje têm mais empregos em prestação de serviço. Santos tem empregos diferenciados aqui. Então, a busca pelo emprego em Santos é muito grande. E essa faixa que o Roberto falou de 8 mil, 9 mil, antigamente era a classe média, que morava em Santos. E hoje em dia não está conseguindo. E está indo para cidades que os imóveis vizinhas. também diminuem. Deixa eu contar uma curiosidade, que nem o Antônio Carlos, que eu tenho uma amizade com ele, não sabe. Sabe que eu fiquei 6 meses
departamento lá de trânsito, né? Demutran. Não, lá em Campinas. Campinas. Eu ia para a rua, fazer a contagem manual, que você falou, e depois só eu e minha professora que calculávamos o tempo do semáforo amarelo, verde, só eu e ela, na cidade toda. E naquela época já estava implementando, foi em 85, está implementando a onda verde em Campinas. Acho que até o presidente da CT Waze veio de Campinas, né? Eu não sei. Um tempo atrás, não? Ah, sim, veio. Então, O Junqueira. Eu lembrei porque eu ia lá no horário de pico. Você tinha que medir no horário de pico. Você vê, hoje o semáforo inteligente, ele conta o dia inteiro. Né? Naquela hora eu ficava só no horário de pico. Era assim que fazia. Eu lembrei que, nossa... Tem umas coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, uma travessia, que você tem um tempo semafórico para travessia de pedestre, você calcula quantos segundos ela anda 1 metro. Em Santos você tem uma quantidade de idosos muito grande. Então você tem que dar uma margem maior. Então, e o idoso corre. Sabe que eu fico preocupada, porque quanto mais idoso, mais ele quer correr para atravessar a rua. Quando eu trabalhava na João Pessoa, ali na tribuna, eu brigo com o Roberto, porque eu ficava na janela, quando tinha acidente... Esse idoso por acaso sou eu, tá? Não é nada disso. Quando eu trabalhava ali na João Pessoa 129, a gente via acidente, brecava um carro, atropelamento, olhava, era um idoso que atravessava correndo, porque ele quer atravessar rápido e acaba caindo e o acidente fica pior, né? E você tem ruas em Santos que você tem um asfalto muito abaulado. Quer ver uma esquina que é horrível para o idoso? Galeão Carvalhal, Canal 3. O grade da rua, a altura do pavimento asfáltico ali em relação à guia deve dar uns 50 centímetros mais alto. Para o cidadão normal, aquilo é um esforço normal. Para um cara de mais dificuldade de locomoção, física, ele leva mais tempo para atravessar. Então você deixa, cada segundo ele dá um passo. Mais ou menos isso. Só que aqui em Santos a gente considera mais, o tempo maior, porque senão os caras acabam não conseguindo atravessar. Você vê tanto detalhe. Hoje em dia a tecnologia ajuda muito, né, no seu trabalho. Muito. A gente hoje a gente trabalha com câmeras na Central de Controle Operacional da Prefeitura, a CT tem assentos lá, e a gente faz a programação semafórica de lá. A gente não vai mais a campo fazer a mudança do semáforo. Nós temos 5 programações diárias ao longo do dia, conforme o período do dia é uma programação. E você tem todas as tuas ações em cima das informações de tecnologia. Fizemos uma parceria com o Waze e com o Google, que nos possibilita uma quantidade enorme de informações. Só que em Santos, a gente tem uma quantidade pequena de pessoas que utilizam o Waze na malha urbana. Algo em torno de 10 a 15% dos motoristas de Santos estão no Waze. E esses que estão no Waze são de carros por aplicativo. Porque a cidade todo mundo conhece, já sabe o local, o destino, mas a gente pede, aproveitar até aqui, pede que saiu de casa, saiba o caminho ou não, coloca no Waze, que isso nos facilita. Legal, mas eu acho que o Antônio Carlos está falando isso porque no Waze você pode interagir, você clicar quando está com trânsito, aí por isso. Você tem que interagir, clicando quando está com trânsito, está fluido, porque isso vai calculando. Vai entrando para o nosso banco de dados e a gente vai analisando aquela via, se precisa alguma mudança de sinalização. Você tem algumas coisas de pontos de ônibus em locais que você não consegue tirar, mas eles não são adequados. Um exemplo, em frente ao Lar das Moças Cegas, na Ana Costa, sentido Praia Centro, tem um ponto de ônibus que impossibilita a conversão na Carvalho Mendonça. E é horrível aquilo, mas não dá para tirar. Então, lembra a época de criança, o bambolê? Você pegava um bambolê e ficava rodando, é assim. Não pode deixar o bambolê cair no chão. Mas muito bom. Roberto, uma pessoa que quer investir hoje em dia, vale muito a pena investir em imóveis, né? Rende muito, tem gente que trabalha com isso e não é construtor, né? Que vale a pena também, né? Porque você não tem funcionário, você investe, compra um prédio quando está na fundação e acaba vendendo por muito mais caro. Qual é o apartamento que vale a pena investir, que as pessoas mais procuram, que as pessoas conseguem realmente fazer dinheiro, alugar mais fácil? Então, me lembra dessa pergunta, eu vou fazer um comentário. Santos, até 4 ou 5 meses atrás, era a primeira cidade do Brasil em termos de valorização, em termos de investimento e retorno de locação. Hoje nós estamos em 3º lugar, sabia? Não. Hoje estamos em 3º lugar. O valor investido pelo valor ganho na locação. Então, é lógico, você investiu 500 mil, por exemplo, você vai alugar por 400. Por 4 mil, quer dizer. Estou dando um exemplo fictício. Sim. Então, isso para investidor, na locação, é um dos melhores lugares do Brasil. Dá quase 1%. Isso é pesquisa, não é fato isso. Era primeiro, agora está 3º. Normalmente, o imóvel que é mais fácil de você comercializar é o de 1 e de 2 dormitórios. Porque são imóveis mais baratos,
um giro bem rápido e ele serve para uma imensidão de pessoas. Por exemplo, imóvel de um dormitório pode ser estudante, recém-casado, solteiro, aposentado, viúvo e etc, etc. E 2 dormitórios também acomoda bem uma família com filho, com 2 filhos. O imóvel que fica em torno aí, num médio alto padrão, em torno de 1.800.000, R$ 1 milhão, de um dormitório 500. Isso estou falando médio alto padrão. Se for partir para Minha Casa e Minha Vida, um dormitório sai por 280, 300 mil, e de 2 dormitórios por 400. Então, eu acho que dá um retorno muito bom. Não dá para garantir que o retorno seja igual à época da pandemia. Na pandemia, por exemplo, quem comprou na época da pandemia, 4 anos depois, teve 100% de retorno. Isso eu tive no imóvel que eu comprei, que eu morava, no Mykonos, por exemplo, que a gente entregou. Isso não é fictício, é verdade. Foi em torno de, às vezes, até mais de 100% nos 4 anos da pandemia. Não dá para ter esse retorno, não dá para garantir esse retorno hoje. Difícil. Mas pelo menos aí, de 8% a 10%, no mínimo, eu acho que é o que acontece hoje, né? No mercado que está bem aí promissor, né? Praticamente quase todas as unidades sendo vendidas. Segundo as últimas pesquisas do Secov, o mercado o imóvel em estoque está sendo absorvido. Então, está se lançando menos e está se vendendo mais. E por isso que os valores estão cada vez aumentando mais. Esse imóvel de um dormitório, quanto tempo será para fazer o empreendimento todo? Então, quando começa a obra? 3 anos e meio, 3 anos mais ou menos, 3 anos. Tá. Mais ou menos. Então, o retorno é bem interessante, ainda valoriza bem, tanto que praticamente a nossa empresa não tem quase imóvel nenhum para vender. O prédio começou agora, na Epitácio ali, nós temos 45% só para vender. Ainda começamos a fazer o muro de arrimo ainda, não tem nem fundação. Aquele ponto é bom, né? E o Bari só tem 20% para vender, quer dizer, não é só a nossa empresa, todas as empresas estão vendendo bem. Então o mercado está bem aquecido hoje. Normalmente, antes de acabar o prédio, já está tudo vendido. Tudo vendido. Isso não só da Engie Plus, como outras empresas também têm conseguido sucesso. Até porque, segundo a pesquisa da DataZap, 40%, a DataZap é que cuida da vida real, do Zap Imóveis e do LX. Segundo a pesquisa deles, 40% do que se vende em Santos é para fora de Santos. Então o mercado aqui tem um potencial enorme. E eu acho que nós estamos usando 5% do potencial. Você sabe o que você está falando? É uma coisa interessante. A população de Santos ela não aumenta há mais de 25 anos. A gente está em 430, 420, 440. Ela não sai disso. E ela não para de verticalizar. Verdade. A cidade mais verticalizada do Brasil continua vendendo imóvel mais do que lançando. Como é que pode isso? Interessante. Cadê esse povo? Mas eu acho que perde muita gente, tem muito idoso, né? Então vai dando uma renovada. Mas sabe, aqui, a ocupação aqui, a vacância aqui, temporada é 30%. Não sei se é a vacância que fala imóveis de temporada, que fica livre, no máximo 30%. Em Praia Grande, chega a 60%, 70%. Vazio. Porque tem uma coisa que está acontecendo em Santos há muito tempo. Meu filho está com 36 anos. Já na época dele já acontecia. Na minha geração já começou a acontecer. O jovem que tem formação universitária e não tem possibilidade de emprego, ele vai embora. Então, quando a gente fala, não, a cidade de Santos é uma cidade de velho, realmente, o jovem está indo embora. Porque não tem oportunidade. Ele não tem oportunidade, não tem um salário compatível com a formação que ele tem. Então, ele vai procurar outro objetivo, né? Agora, esse dado é que precisava ser, de alguma forma, ser entendido para o que precisa fazer para que esse jovem fique aqui. Porque o mercado existe, o mercado tem cliente, porque ele vende, né? Ele lança e vende. Por que ele não fica aqui? Falta emprego de qualidade? Falta emprego de qualidade. Eu tenho emprego hoje para pedreiro, para ajudante, mas para engenheiro não tem. Porque você emprega... São menos vagas também, né? É que emprega 300 ajudantes de obra e um engenheiro. Então, assim, essa dificuldade... E outra coisa, as pessoas que têm um sonho de crescer profissionalmente, porque aqui você tem a qualidade de vida, você tem a família, você tem os amigos aqui, mas profissionalmente aqui não dá para subir muito numa escala como diretor. Você sabe que esse é o problema, né? Eu estava no Parque Tecnológico lá, fiquei lá 2 anos presidindo o parque, eu fiz uma visita no Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é um case. No Brasil, falou do Parque Tecnológico São José dos Campos. Pra você ter uma ideia, lá dentro eles têm o ITA, eles têm a Embraer lá dentro, tudo prospectando tecnologia. Conversando com o CEO do Parque Tecnológico, falei,
vocês têm uma vantagem muito grande. Vocês têm o ITA, vocês têm a Embraer, a Johnson & Johnson, inúmeras empresas lá dentro. Só pensando em tecnologia. Ele falou, mas vocês têm o maior porto da América do Sul. Só que a gente não consegue trazer a inteligência do porto para ficar aqui. Alguma coisa que está faltando linkar para trazer esse emprego de qualidade e ficar aqui. Porque, e ele falou uma outra coisa que é interessante. Um parque tecnológico dá certo quando você tem uma cidade com qualidade de vida, Santos tem. Você tem uma distância pequena para um grande centro, Santos tem uma distância pequena para São Paulo. E você tem ambiente universitário, Santos tem. Tem todos os requisitos. Tem todos os requisitos para dar certo em termos de tecnologia. Bom, já fomos avisados aí que o nosso bate-papo está acabando. Tinha um monte de coisa ainda para conversar, mas foi muito bom. Eu sempre termino a nossa conversa pedindo uma dica para vocês, para quem está começando, para quem quer seguir a área de atuação. Você agora, Antônio Carlos, está no papel de avô também, está conseguindo administrar aí o tempo, família, trabalho, e esse é o segredo do sucesso, né? Sem a gente dúvida. trabalhar e conseguir dar atenção para a família. Quem quer começar na sua área de atuação, aí quais as dicas que você dá? Primeiro acreditar, né? Acreditar e ter convicção do que é o que você quer. Não é fácil o início, isso não é para desanimar, não é fácil o início, tem os desafios normais, mas o que o jovem precisa entender é que ele tem o tempo, e o tempo é fundamental para ele poder crescer. Então, não tentar atropelar a gente. Às vezes a gente percebe a juventude muito rápida. Não que tenha que se acomodar, mas tenha tempo, dê tempo ao tempo, porque oportunidades surgem constantemente. Muito obrigada. Roberto, a maioria das pessoas já sabe, Roberto é meu marido, mas eu achei justo, depois de um ano de podcast, convidar um empreendedor de sucesso, uma pessoa envolvida em causas sociais. Quem quer seguir aí os seus passos, o seu caminho, quais as dicas que você dá? Olha, principalmente força de vontade, trabalhar muito, muito. Nada acontece por acaso. Vem de muito trabalho. E a capacitação, eu acho fundamental o engenheiro recém-formado, até mesmo na faculdade, procurar informação, sede de conhecimento. Fazer os cursos pagos ou gratuitos. Por exemplo, nós temos uma associação de engenheiros e arquitetos de Santos, uma série de cursos, de palestras, de eventos, a Secob, Sinduscom, Sebrae com eventos. Então, se capacitar, estudar, procurar se especializar em várias áreas para que depois ele possa usar isso ao seu favor profissionalmente. Ele realmente se esforçar em aprender, se capacitar. No primeiro momento ele não sabe o que quer, mas isso vai acabar servindo de uma hora ou outra para o futuro dele, para o sucesso dele. Então, eu acho assim, não necessariamente uma pós-graduação, mas se informar, muito estudo e muita dedicação e muito trabalho. Perfeito. Muito obrigada. Lembrando você que temos episódios novos todos os domingos no YouTube, no Spotify e também no site da Tribuna. Muito obrigada e até a próxima. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte.